Graça e paz, igreja. Eu, para iniciar compartilhar da palavra, eu quero convidar, se 3 homens pudessem me ajudar, eu queria fazer uma breve apresentação. Eles só precisam ficar parados e fazer o que eu disser, não vou expor ninguém. 3 homens, por gentileza. Muito bem, na semana passada nós trabalhamos um pouquinho sobre ter fome e sede de justiça. Bem felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Fome e sede fala de foco. Nosso foco na nossa caminhada está na justiça. E quando nós focamos na justiça, somos saciados em todas as áreas da nossa vida. Me veio um modelo que eu queria mostrar para vocês. Vou pedir para você colocar-se em fila um atrás do outro, olhando para mim, assim, lá, outro lá, e o outro mais para cá. Isso. Quando Deus criou o ser humano, Ele fez o homem assim, Ele fez ele em corpo, em alma e em espírito. E Deus deu características específicas. O espírito com 3 funções, que são a comunhão com Deus, a intuição, que é a mente do espírito, e a consciência, que dá discernimento daquilo que agrada a Deus e não. A alma recebeu também 3 funções. Recebeu a função das emoções, da vontade e do pensamento, do raciocínio. E o corpo recebeu os 5 sentidos, né, que nós temos, seja o paladar, o cheirador aqui, como é que é? O olfato, a visão, a audição e o tato. E isso normalmente acontece tudo num só, você não consegue separar, mas didaticamente estou separando aqui para ministrar um pouco. Quando Deus então criou o homem, ele vivia na comunhão com Deus. Porém, o homem, ele tinha a liberdade da sua decisão. E na sua alma, ele então decidiu que ele ia roubar a Deus, ele ia pegar o que Deus disse para ele não pegar. Que Deus disse, isso é meu, você não toca, ele foi e tocou. E a alma e o espírito morreu. O espírito morreu. O que aconteceu? Não, pode ficar assim, só de cabeça baixa. Deixa o espírito morto lá por enquanto. A partir de então, o ser humano, ele começou a viver fora da presença de Deus. E ele se tornou uma pessoa que vivia debaixo da alma e debaixo do seu corpo. A primeira coisa que aconteceu com a alma é que ela foi tomada com o sentimento de medo, de insegurança. É a primeira coisa que aconteceu com ele. E com medo entraram, daí veio a morte na alma, veio os sentimentos que a morte traz consigo. E o corpo então foi sofrendo essa situação da alma doente. O corpo começou então também a adoecer. Um corpo que era feito por Deus para viver eternamente. Ele era para se manter 100% jovem, sempre equilibrado, sempre com força constante. E o que aconteceu? O corpo começou a adoecer porque o espírito morreu nele, a alma começou a adoecer e a alma fez com que o corpo também adoecesse. E aí aconteceu uma briga começa o corpo querendo a sua satisfação, ele começa a buscar os vícios. A alma querendo a sua satisfação, ela quer que tudo aconteça em torno dela. E aí chega você e vai falar de Jesus para essa pessoa. Aí você diz, Deus ama a sua vida, o Senhor Jesus morreu na cruz para que você pudesse usufruir desse amor. E Cristo Jesus então absorveu na cruz toda a sua culpa para te restaurar o relacionamento com Deus. Você recebe essa salvação, aí a alma diz, eu quero. Eu preciso, ela está ansiosa e ela quer a sua satisfação. Aí o que acontece? Deus atua na vida dessa pessoa e o espírito que estava morto recebe vida. Agora, o projeto de Deus era assim, que Deus, ele ministra com o espírito, ele não trata com a alma nem com o corpo, ele trata com o espírito. E que o espírito então agora, quando ele nasce de novo,
Ele traga a sua alma para esse entendimento, o novo nascimento, cure a sua alma e, em consequência, cure o seu corpo. E o Espírito aprende por revelação, é por fé. O Evangelho, a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, e o justo vive pela fé. O Espírito Santo, ele recebe a revelação da parte de Deus e é assim edificado. A alma, ela aprende pela comparação. Então, quando o Espírito recebe a palavra e crê nessa palavra, ele agora vai ministrar a alma, e a alma então vai ser curada, e a alma então ministra o corpo, e o corpo também recebe a cura. E Deus sempre trata aqui. Quando eu tenho fome e sede de justiça no meu espírito, e eu creio no Evangelho, e o Espírito Santo fala com o meu espírito: você está justificado em Cristo Jesus, você é justo. Agora o Espírito Santo vai, vamos fazer uma filinha aqui, vai ministrar a sua alma o caminho de justiça, e a alma vai ministrar o corpo dos caminhos de justiça. O que acontece quando essa dinâmica está presente? Que o Espírito recebe a palavra revelada da parte de Deus, que Deus ministra no seu coração. A palavra de Deus, ela atua no Espírito, e ela vai para a alma, traz essa cura para a alma. E aqui nós somos totalmente novos em Cristo Jesus. Nós somos agora espíritos vivificantes, e esse Espírito, ele atua na alma, trazendo a cura para a alma, e a alma curada, ela vai trazendo a cura para o corpo. Esse é o objetivo de Deus, quando Ele vai tratar com a sua vida. Ele não vai tratar e não vai falar com o seu corpo para ele ser curado. Ele vai tratar e você vai receber a palavra no seu espírito. Agora, a nossa dificuldade é que nós não sabemos como pegamos aqui do espírito e como nós vamos ministrar a alma. E a alma, por ela estar tão inchada, ela acha que sabe melhor, que na lógica dela, nas coisas que ela comparou e viu que as outras acontecendo ao seu redor, ela argumenta com o Espírito. Ela não aceita as coisas do Espírito. E quando a alma não aceita as coisas do Espírito, esse crente, esse cristão, ele fica travado na vida dele. Ele não avança. E ele é dominado pela alma. E essa alma precisa fazer o quê? Precisa fazer veredas, precisa ser ministrada pelo Espírito, nas veredas na vereda da justiça, nas veredas antigas, para que a sua alma encontre paz. Até o versículo lá de Jeremias, que é veredas, fala disso. A alma vai encontrar a paz. E a alma só vai encontrar a paz que ela precisa, que ela deseja, quando ela permite que o Espírito ministre a ela. Então, quando nós estamos num culto como hoje aqui, o Espírito Santo vai falar aonde? Vai falar no nosso espírito. E muitas vezes, a revelação de Deus, ela não se entende na lógica humana, na razão humana. Eu preciso simplesmente na minha alma aceitar essa palavra. Sou justificado em Cristo Jesus? Sou justificado. Eu não entendo, mas eu recebo no meu coração. E a alma então é tocada. E quando a alma, ela recebe, ela ministra o corpo é curado. Quando nós cremos, como nós hoje estamos orando por cura física, quando no meu espírito eu creio, o Espírito Santo falando comigo, Cristo Jesus levou as enfermidades lá do corpo, e o Espírito ministra a alma. É assim, e essa alma aceita, recebe essa palavra, ela toca o seu corpo, e o corpo é curado. A nossa grande dificuldade está aqui, nesse processo aqui, que nós queremos entender as coisas na alma, e não é na alma que Deus vai tratar conosco. Ele trata conosco no nosso espírito. E no espírito que você recebe a palavra de Deus, na mente do espírito, na mente que o nosso espírito tem, quando ele recebe na comunhão com Deus essa palavra, ele agora precisa ministrar sua alma. Alma, você está muito inquieta, alma. Espera em Deus. Espera em Deus. Como Davi fazia lá no Salmo 42, 43. Alma, você está inquieta. No 103, bendize a minha alma ao Senhor. E não te esquece nenhum dos benefícios. O Espírito fala com a alma e ministra a alma. E nós precisamos também, quando recebemos uma palavra de inspiração da parte de Deus, e temos sede e fome da justiça de Deus, e entendemos a justiça de Deus, a ministrar a nossa alma. E a nossa alma vai recebendo o caminho da justiça, aquilo que é justo e agradável diante de Deus, e aí vai ministrar o corpo para que ele atue dentro dessa justiça.
Amém, queridos? Pode dar uma salva de palmas para esses 3 aqui? Já fica aqui comigo. Pegar esse corpo bonito aqui. Então, pastor Saulo, compartilhe conosco uma palavra aí. Amém, igreja. Vou dar um testemunho lá das coisas que estão acontecendo lá em Paranavaí. Terça-feira agora nós terminamos a última aula da Escola de Profetas. Se formaram 31 pessoas. Nós tivemos 2 desistências, mas bem pouco, né? Para quem trabalha nas escolas da igreja sabe que foi bem pouca desistência. Foi muito legal assim a experiência de passar a escola, de ver o mover profético acontecendo. Houve muita cura, muita libertação nas aulas. O povo caiu, eles entenderam mesmo as práticas na Escola de Profetas. Eu quero também trazer um convite para vocês. Você que não fez Escola de Profetas, agora em agosto vai iniciar, né? Agora em agosto vai iniciar, se inscreva, faça a escola, vale a pena. Ontem nós estivemos na imersão do Ministério Profético, fomos extremamente abençoados ali. Nós estamos com o Danilo e com a Ju, que são um casal de líderes lá da igreja. Se coloca em pé, Danilo e Ju. Depois vocês deem um abraço neles. Eles são os líderes lá junto conosco na igreja, eles estão no nosso grupo familiar. Pode sentar. Mais uma coisa que está acontecendo legal lá, uma cidade a 70 quilômetros ali de Paranavaí, que se chama Nova Esperança. Nós continuamos com o projeto de extensão. Se iniciou ali um grupo familiar que a gente vai nascer uma igreja ali, está nascendo uma igreja ali. Agora no próximo semestre a gente vai iniciar a integração, passando o pessoal pela integração, a liderança está formada, se inicia uma nova igreja ali. Deus tem sido bom, nós temos orado por vocês aqui, cremos também que vocês estão orando por nós. Nós amamos vocês e mandamos um abraço lá de Paranavaí para vocês. Deus abençoe. Amém. Amém, glória a Deus. Pai Celeste, muito obrigado pela vida do Ideu, da Kelly, dos nossos irmãos que vieram de lá. Quero lhe agradecer pela sua obra ali na igreja em Paranavaí. Bendito seja o nome do Senhor, pelo Fábio, pela Ju, por toda a equipe que está ali servindo, ministrando na comunidade Caminho Vivo. Muito obrigado, Pai. Bendito seja o seu nome. Nós oramos, ó Deus, que a igreja floresça, que ela cresça, que ela venha ali fazendo cada dia mais diferença na cidade, trazendo a manifestação do teu reino, do teu favor sobre a vida das pessoas. E nos unimos em oração também pelo Samuel e pela Luana, que estão lá na Índia. Que o Senhor os fortaleça no cuidado com as crianças órfãos, que o Senhor lhes dê a sabedoria e o entendimento no cuidado com cada uma das crianças, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Deus abençoe. Então a palavra que tenho denominado aqui caminho de justiça é uma pequena sequência daquilo que eu falei na semana passada. Se você não ouviu a mensagem da semana passada, tem incentivo a você dar uma olhadinha lá na internet e olhar esse texto. Essa mensagem surgiu num círculo de oração, num círculo de conversa entre pastores, e o pastor Pio chamou essa mensagem de regra de ouro, e para mim caiu a palavra, o nome assim, caminho de justiça. E eu queria ler com vocês o texto lá de Hebreus, capítulo de número 7, versículo 4 até o 8. Hebreus 7, 4 até o 8. Se você não tem a palavra de Deus aí na sua mão, você pode ir acompanhando comigo. Se não, por gentileza, abra aí na sua Bíblia e você vai acompanhando ali. Hebreus 7, quando no capítulo de Hebreus ali, ele faz uma pausa e ele vai falar sobre Melquisedeque. É um personagem que aparece apenas 3 vezes na Bíblia, no momento em que ele está com Abraão, e aqui é referido a essa experiência lá em Gênesis 14. Depois em Salmos nós temos ele mencionado no Salmo 110, e nesse texto aqui em Hebreus diz assim: considerai, pois, como era grande esse Melquisedeque, a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, o que dentre os filhos de Levi recebe um sacerdócio, tem mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Os levitas, então, eles tinham
eles eram obrigados, eles tinham uma ordenança para receber os dízimos do povo. Versículo 6, entretanto, aquele cuja genealogia, no caso Melquisedeque, não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Então Abraão entrega os dízimos a Melquisedeque e Melquisedeque abençoa a vida de Abraão. Abraão aqui, ele foi inteligente. Ele percebeu algo muito especial, uma revelação, e considerado que Melquisedeque representa a pessoa de Jesus, ele teve discernimento na hora e ele entregou o dízimo e foi então abençoado. Evidentemente, no versículo 7, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Então esse texto está dizendo aqui no versículo 8 que aos meus olhos eu entrego os meus dízimos aparentemente a pessoas, no que eu consigo discernir com o meu olho físico. Mas na verdade estou entregando eles aos pés do Senhor Jesus. Voltando ao versículo 7, que eu gostaria de pegar e depois ir para um próximo versículo. Ele diz aqui, evidentemente é fora de qualquer dúvida, que o inferior é abençoado pelo superior. Então o maior abençoa o menor. Essa é a regra de ouro, ou o caminho de justiça. É assim que funciona. O texto bíblico ele coloca aqui, evidentemente, é fora de qualquer cogitação, de qualquer questão, é assim. Se pegar outro texto, é sem sombra de dúvida. É sempre assim, o maior abençoa o menor. E eu preciso entender isso para entender o reino de Deus e como o reino de Deus funciona. E a pergunta é muito simples, como é que eu sou abençoado? Eu sou abençoado por meio daquele que é maior do que eu sou. E se eu considero maior, uma outra pessoa maior do que eu, então eu sou abençoado por Deus por meio dessa pessoa. Quando você olha para a pessoa do Senhor Jesus, você vai encontrar o seguinte texto lá, eu peguei só o finalzinho de João 14, 28. Jesus diz assim, o Pai é maior do que eu. Por que o Senhor Jesus era tão poderoso e tinha tanta autoridade na sua palavra? Porque ele tinha isso muito claro como um caminho da justiça, como algo que estava estabelecido. É assim, o maior abençoa o menor. Jesus entendeu isso e entendeu que o Pai é maior que ele. E a partir daí, na vida dele, aconteceu uma dinâmica de bênçãos e Deus o usou tremendamente a tal ponto que todas as pessoas que se achegavam ao Senhor Jesus, eles eram curados, eram tocados. Como que tudo que o Senhor Jesus fazia, tudo que ele realizava, ele considerava sempre o Pai superior a si mesmo. E debaixo disso ele via a bênção de Deus fluindo na vida dele. Nesse contexto aqui, a grande pergunta para nós é essa. Não, é aqui agora que tem que clicar. Quem é maior do que eu? Quem é maior do que você? Pense um pouco, quem é maior do que você? Porque isso é chave para que a bênção de Deus que está aí para ser colocada na sua vida, ela se manifeste. Quem é maior do que você? É uma pergunta quase de vida ou morte, para entender isso na minha caminhada, seja na minha profissão, seja na escola, seja na igreja, em casa, onde estou. Quem é maior do que eu? Alguém tem uma sugestão? O outro? Quem é maior do que eu? Deus? Para muitas pessoas Deus não é maior. Eles julgam a Deus. Dizem que Deus tem que fazer e não fazer. Quem é maior do que eu? É uma pergunta que eu gostaria de discutir com você, porque o maior abençoa o menor. E eu preciso entender quem é maior do que eu, para que a bênção ela esteja presente na minha vida. Amém ou não? Abraão, ele olhou para Melquisedeque e ele entendeu que Melquisedeque era maior do que ele. E ele entregou seu dízimo
a ele foi abençoado por Melquisedeque. Melquisedeque trouxe para ele o quê? Trouxe o pão e o vinho, já se referindo lá na frente ao Senhor Jesus. Agora vamos comigo lá, um texto lá de Filipenses 2. Filipenses capítulo de número 2, por gentileza, abra ali na sua Bíblia que eu vou lhe fazer uma pergunta aqui nesse texto também. E estou pesquisando e quero uma resposta para essa pergunta. Quem é maior do que eu? Quem é maior do que você? Filipenses 2, versículos 3, 4. Eu vou ler os 5 também, que muito bom. Diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória. Nunca fale assim, nós e eles. Não fale em termos de divisão, de partido, né? Ou vanglória. Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Esse texto aqui no 4 está dizendo: não faça nada para você lucrar. Não pense assim, o que eu ganho com isso? Pense, como eu posso abençoar o meu próximo? É o que esse texto está dizendo. E aí no versículo 5 ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e descreve então esse sentimento que houve em Cristo Jesus como modelo para essa atitude. Quem é maior do que eu? Quando ele diz aqui, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Quem é superior a mim mesmo? Conforme esse texto. Quem? Os outros? Não. O próximo? Não. Quem é superior? Esse texto está falando ali. Presta atenção no verbo. A quem eu considero. Quem é superior a mim? Somente quem eu considero. Ele diz: considere os outros. Mas somente os outros que eu considero que vão ser superiores a mim. Somente será então superior quem eu considero superior a mim. Se não considero a pessoa que limpa o meu carro superior a mim, essa pessoa não vai abençoar a minha vida. Se eu não considero a pessoa que está me atendendo no supermercado e passando lá, fazendo as contas para mim superior a mim, essa pessoa ela não vai me abençoar. Eu só sou abençoado por aquela pessoa que eu considero. Então considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ele não diz aqui considere os bons superiores a você. Ele não diz aqui considere os ricos. Não diz aqui considere os doutores, os inteligentes, os intelectuais, os atores, os jogadores, os ídolos do futebol, os ídolos. Não considere especificamente tal e tal. Considere os outros. Considere os outros superiores a você. Sem nenhuma qualificação. E aí você vê a beleza e a simplicidade da palavra de Deus. Considerar é ter em conta, colocar em posição especial. É dar peso, é valorizar. Que significa considerar é honra, é honrar, considerar é obedecer, considerar é admirar. E eu preciso crescer nisso. Quando eu olho para esse texto e olho para as pessoas e olho para o costume da sociedade em que nós vivemos e até da maneira como nós conduzimos muitas vezes nossos relacionamentos, eu preciso rever os meus conceitos debaixo dessa palavra, porque eu sou abençoado quando eu considero os outros superiores a mim. Se, por exemplo, o ministro de louvor aqui diz, levanta a mão, e aí uma parte levanta a mão e outra parte não levanta a mão. Quem considerou? O que levantou a mão. Quem não levantou a mão, desconsiderou. Quem é você para me dizer que eu tenho que levantar a mão? O que aconteceu que quem levantou a mão é abençoado. Quem não levantou, desconsiderou,
perdeu ali aquele momento onde que Deus quis ministrar alguma coisa. É tão simples que fica até engraçado ficar falando sobre isso e buscar entendimento sobre isso. Considerar, Deus nos abençoa através de pessoas. Todas as bênçãos que Deus tem reservado para você e para mim, elas vêm por intermédio de pessoas. É a maneira de Deus agir. Deus coloca as bênçãos dele na vida de pessoas, e quem eu considero, por intermédio dessas pessoas, então eu sou abençoado. As pessoas que eu considero então superiores do que eu, e quem eu considero inferior, eu não recebo a bênção que Deus quer transmitir por intermédio da vida dela. Pessoas, elas são portas, todas as pessoas elas são portas para as bênçãos de Deus, que Ele tem reservado e preparado para nós. Deus, quando nós falamos lá aquele texto que nós mencionamos com muita alegria, o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, o que não penetrou no coração, Deus tem preparado para você, Ele tem preparado para você e vai entregar por intermédio de pessoas. Uma pessoa veio e falou de Jesus para mim. Eu recebi essa palavra e disse sim, eu quero. O que aconteceu com a minha vida? Eu recebi a vida eterna. Eu recebi, fui curado, fui restaurado. E aí veio um chamado e coisas inimagináveis que aconteceram na minha caminhada com Cristo nos últimos anos. Pessoas são portas e por intermédio das pessoas que são canais que Deus usa para nos abençoar. Então eu preciso olhar para os outros e considerar os outros superiores a mim. Uma esposa abençoada, ela considera o seu marido superior a si. E um homem inteligente, esperto, ele considera a sua esposa superior a ele. O que acontece quando um casal vive assim? Eu considero a Silvia e ela me considera. Quando eu considero ela, o que acontece? Eu sou abençoado. Quando ela me considera, ela é abençoada. Vocês estão entendendo o que acontece na nossa caminhada? Quando um funcionário entende que o seu empregador é bênção de Deus na vida dele, ele vai considerar o seu empregador superior a ele e vai servir a ele. E quando ele vai servir a ele, o que acontece? Ele é abençoado pelo seu superior. Quando filhos entendem isso e olham para os seus pais e entendem que a bênção de Deus está reservada para a vida deles, está reservada, depositada na vida dos seus pais, eles vão considerar os seus pais e vão ser abençoados. E quando os pais consideram os seus filhos, o que vai acontecer? A bênção que está sobre os seus filhos tocam as nossas vidas. E aqui você percebe um nível, quando a Bíblia fala que o Senhor Jesus veio para dar vida e a vida em abundância. Deus não quer que você somente prospere, porque a prosperidade ela tem um limite. A abundância não. A abundância ela é ilimitada. Imagine, numa visão, 300 pessoas como nós somos aqui, considerando umas às outras superiores a si mesma. Você consegue mensurar o nível das bênçãos que são trocadas e são manifestas um para com a vida do outro? Isso se chama abundância, um nível de bênção tremendo. Aqui o Senhor Jesus ele diz nesse texto lá de João 10:10 que eu já mencionei. Então quem é maior do que eu? Quem eu considero. Agora uma pergunta: por que nós temos dificuldades em considerar pessoas superiores a nós mesmos? Não sei se é com você, comigo é assim. A nossa alma, ela aprendeu que ela precisa se impor diante dos outros, para que ela seja reconhecida. E eu preciso ganhar a discussão, porque eu preciso ser superior que o outro. A alma, ela tem esse anseio, mas ela não vai conquistar isso e ela fica frustrada e nós entramos em debates, inclusive em debates bíblicos. Onde está a dificuldade de considerar as pessoas superiores a nós mesmos? Veja esse texto aqui de 2 Coríntios 5,16, Paulo diz assim: assim nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Uma outra tradução diz assim: por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém.
E se antes de nos termos tornado cristãos julgamos a Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isso. Não julgamos conforme mais a aparência, nós julgamos agora conforme o chamado, conforme o Espírito, conforme a unção que Deus tem colocado, depositado na vida daquela pessoa. Nossa grande dificuldade é olhar de juízo, o nosso olhar de juízo e condenação é porque nós olhamos as aparências, olhamos a carne, que aqui na figura é o corpo e a alma. Nós olhamos para as coisas exteriores, para a aparência. Você já deve ter ouvido exemplos como esse, que um homem vai comprar, entra numa concessionária, e uma concessionária de caminhonetes. Vamos pegar lá uma caminhonete bem... Pegar lá aquela Amarok. Ele entrou lá de chinelo de dedo, com um capinho aqui na boca, mascando aquele... Disse, eu vim ver aqui umas caminhonetes. E já é final de expediente, e os vendedores já estão a fim de ir embora, e eles olham para aquele chinelo de dedo, e o vendedor vai lá atender ele, porque é a função dele. Disse, essa caminhonete é cara. E aí ele vai fazendo perguntas da caminhonete, vai se interessando, e o vendedor faz desdém dele, não considera ele. E aí esse vendedor vai embora, e vem o outro, vai atender ele, porque esse outro teve que ir no banheiro, ele já queria ir embora. E aí esse senhor de chinelo de dedo, ele diz, então vou levar duas. Ele considerou a aparência, não considerou a pessoa e perdeu o negócio. Eu impeço a bênção de chegar à minha vida por causa da falta de discernimento. Eu olho as coisas exteriores, eu olho a pessoa de uma forma exterior e não o seu interior, a unção, o chamado, a bênção que Deus tem colocado na vida dela. Samuel, para pegar um exemplo bíblico, ele tinha um mandamento da parte de Deus de ir para a casa de Jessé, e na casa de Jessé ungir o rei. E vem o mais velho, e pela lógica das escrituras, a bênção está sobre o mais velho. E ele decidiu, claro, é assim, as escrituras ensinam assim, e ele viu aquele homem zarão lá, achou, poxa, esse vai ser o rei, né? E já estava pronto, subiu na cadeirinha para colocar o óleo, e Deus diz, Samuel, o que? Não é esse que eu escolhi para mim. Você está julgando conforme as aparências, eu julgo conforme o coração. A nossa grande dificuldade em considerar pessoas é porque nós olhamos para as coisas exteriores e não para as coisas do coração. Quando nós olhamos lá Isaías 53, que fala de Jesus, muitos não leem esse texto aqui, mas ele diz assim, Jesus não tinha aparência nem formosura. Olhámo-los, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. E o próximo texto diz que ele era desprezado, porque não tinha aparência. Lá os que fazem filme, eles escolhem lá o 1,83 m, olhos azuis, e assim, com um bom corpo físico, aí ele esse vai ser um bom Jesus, né? Cabelo bonito, aquela chapinha assim, bonita, né? E o texto bíblico diz que Jesus não era nada disso, ele não tinha aparência, que de alguma forma as pessoas olhavam para ele, uau, esse é o Filho de Deus. É muito claro o texto, não tinha aparência nem formosura, as pessoas olhavam para ele, não viam beleza nenhuma em Jesus. E eles olhavam o exterior e não olhavam o interior, a unção, o chamado que havia sobre a vida deles, a vida dele. E eu preciso aprender a olhar a pessoa pelo que ela é e não pelo que ela tem. Eu preciso olhar para uma pessoa e perceber aquilo que Deus tem colocado na vida dela e discernir além da aparência, além da visão que eu tenho. Então a pergunta, onde está a dificuldade de considerar as pessoas superiores a nós mesmos? Porque nós olhamos as aparências. Vamos dar uma olhadinha no exemplo de José do Egito. Vou colocar uma exemplificação. José do Egito, ele é conhecido como uma pessoa próspera, uma pessoa que Deus usava, Deus abençoava de uma forma tremenda.
Porém, nós não olhamos para algumas coisas que estão como que nas entrelinhas e não percebemos a história, por que a bênção de Deus estava na vida de José. E José diz aqui, no capítulo 39, vai acompanhando aqui comigo, só anota o texto, você pode ler em casa. José, ele foi levado ao Egito. Ele queria ir para lá? Ele foi levado. Tem algumas circunstâncias na nossa vida que Deus nos leva. A gente não quer algumas dificuldades, alguns problemas que nós temos. Mas há um propósito de Deus, e Deus nos leva por intermédio de outros, como ele levou José ao Egito. E Potifar, que era um oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, ele comprou dos ismaelitas que tinham comprado os irmãos de José e tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Presta atenção nesse texto. Por que José prosperou? Porque ele considerava seu senhor superior a si mesmo. Ele entrou nessa casa e não deixou seu coração ser envolvido com a mágoa, com a amargura em relação aos seus irmãos. Ele entrou nessa casa e ele ia ser abençoado na casa de Potifar, mesmo sendo um escravo. E para ser abençoado nessa casa, ele precisava considerar o seu senhor superior a si mesmo. E então ele prosperou. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, Deus abençoou José por meio de Potifar. E por que Deus abençoou José? Porque ele considerava Potifar superior a ele. E aqui você encontra aquele círculo virtuoso que eu estava falando entre um casal, quando um considera o outro superior a si mesmo. Potifar, ele considerou a José, vendo que o Senhor era com ele, e assim, por José, Potifar era abençoado. Logrou José então mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa. Ele passou às mãos tudo o que tinha, e desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Veja o que Deus estava fazendo na vida de José. José tinha uma unção no seu espírito, a unção de administração. Essa unção, ela se manifestava quando ele ia visitar os irmãos dele. Ele era observar lá, e ele observava como os irmãos cuidavam das ovelhas. Ele chegava em casa, ele não caguetava os irmãos, não. Ele falava: pai, eles não estão acertando ali, eles não estão conseguindo. Os irmãos viam como ele estava assim, dedo duro, né? Estava falando mal deles. Mas era a unção que José tinha dentro do seu espírito, que era de ser um excelente administrador. E ele agora é levado para uma situação onde Potifar, que era um dos principais do governo do Egito, o Egito que era a potência da época, e nessa casa então ele começa a servir. E ele começa a aplicar esse conhecimento servindo o seu senhor, chamado Potifar. E ele foi ali se dedicando, e ele foi aprendendo. E à medida que ele ia se dedicando, ele ia vendo que Deus o abençoava, porque o coração dele estava em servir, em aplicar o bem que ele tinha a favor da casa do seu senhor, porque ele considerava ele superior a si mesmo. Continua a história. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo o administrador de nada, sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Interessante a confiança. Potifar, ele não se preocupou mais em nada da casa dele, mesmo José sendo escravo. Ele viu a bênção, essa interação entre eles houve, e ele só se preocupava em sentar à mesa e comer. E José tinha uma característica: ele era bonitão. Ele era, né, aquele que tinha esse porte formoso e de aparência. O que aconteceu então? Aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. E na época, nossa cultura não traz isso assim, mas na época ela era a senhora, José era um objeto que tinha na casa.
a senhora da casa, ela podia pegar qualquer servo e dormir com ele. Era assim que era. E ela então pensou, José, gostei dele, é bonitão, quero ter uma noite com ele. E ela poderia ter então esse direito. Mas aí segue essa história. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor. Veja que sempre ele considera a Potifar como seu senhor. Tem-me por mordomo, administrador, o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Nós normalmente olhamos aqui a partir da nossa cultura e olhamos para a questão de adultério, mas não era essa a questão do pecado. José considera Potifar maior do que ele, e ele considera, honra e admira ao seu senhor, e como ele iria pecar contra Deus. O pecado então contra Deus não é o da imoralidade sexual, o pecado é de não considerar Potifar maior do que ele, porque Potifar havia dito para ele, na minha mulher você não toca. E como ele iria pecar contra Deus, desconsiderando a palavra do seu senhor? Pois ele havia falado explicitamente. Quando consideramos alguém superior a nós, consideramos a quem? Consideramos a Deus. E esta pessoa se torna um canal de Deus para então nos abençoar. Quando você olha para um cliente que vem na sua loja ou no seu trabalho, e você considera essa pessoa superior a você, você é abençoado pela vida dela. E quando ela te considera superior, ela é abençoada. Eu tive uma dificuldade com o encanamento lá da cozinha lá de casa, e ontem de manhã nós estávamos lá com o martelo e batendo lá, quebrando o pé ali da bancada, né? E eu estava lá observando o Nelson trabalhar. Ele trabalha bem. E aí ele pedia, faça isso, faça aquilo. Agora segura aqui. Eu segurava ali, eu considerei ele superior. Aí ele pergunta, o que você quer? É assim ou sequinho? Não, você que é o experto do assunto, preciso que você me ensine. Então faça assim. Então fizemos assim. E ficamos ali uma manhã, umas 2, 3 horas e resolvemos a questão. Eu fui abençoado e ele também foi abençoado no final do dia, né? Tanto que ele saiu daí, a hora que você precisar de mim, não hesite em me chamar. Quando você considera uma pessoa superior a você, você é abençoado. Quando você não considera a pessoa superior a você, você perde a oportunidade de receber a bênção que Deus colocou naquela vida, naquela pessoa para tocar a sua vida. Continuando ali, falando ela a José todos os dias. Imagine só o assédio dessa mulher. E não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa, e ela armou a situação para atender os negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. E ela armou a situação para ele. Então, ela o pegou pelas vestes e disse, deita-te comigo. E ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu e, perna para que te quero, fugiu para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse, vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos, veio até aqui, até mim, para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz, safada. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse, o servo hebreu que nos trouxeste, veio ter comigo para insultar-me, já colocando a culpa nele também. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como ele tinha dito, desta maneira, me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali ficou ele na prisão. Versículo 21.
E o Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno. Ele deu mercê perante o carcereiro. José chega na prisão, em vez de reclamar com Deus, Deus, eu confiei em você. E aí, o que dá em confiar em Deus? Eu fui falar dos meus sonhos para os meus irmãos, falei daquilo que o Senhor colocou no meu coração, e aí, onde é que eu fui parar? E agora, eu servi lá, fiz bonitinho que se disse, não pequei contra o Senhor, e aí, não pequei, estou aqui. Ele não seguiu essa fórmula. Ele seguiu a mesma fórmula com que ele servia o seu pai, e que ele foi atrás dos seus irmãos para servir eles, e quando chegou na casa de Potifar, ele serviu ele. A mesma fórmula ele usa e quando ele chega no cárcere. O que ele faz no cárcere? Ele olha para o carcereiro, considera ele superior e começa a servir ele. Quando ele começa a servir e fazer o que o carcereiro pedia para ele, ele ganhou graça, ganhou mercê diante do carcereiro. E esse carcereiro confiou tanto em José que quase dá para dizer que ele entregou as chaves do cárcere na mão de José. Não tinha cuidado nenhum mais sobre o lugar. Tudo estava sobre as mãos. Eu não vou ler e continuar a história. O mesmo acontece depois quando José chega diante do rei. Ele serve, considera então o faraó superior a ele. E ele quando o rei diz para ele, você tem o dom dos sonhos? Ele diz, não, isso não está em mim. É Deus que dá. E ele então serve, considera faraó superior e diz para ele, dá orientação para ele como ele deveria de agir em cima daquilo que Deus estava mostrando para ele. Evidentemente, fora de qualquer questão, de qualquer dúvida, o inferior é abençoado pelo superior. Sem sombra de dúvida. É assim que é. E a tentação do inimigo está onde? Em você não considerar, para que você não seja abençoado. Deus declarou no seu espírito, Efésios 1:3, seu espírito. Bendito seja o Senhor, Deus nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, pelo qual nós temos sido abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Elas estão derramadas no seu espírito. Como é que agora o seu espírito vai ministrar a sua alma para que as bênçãos elas se manifestem? Precisa ministrar essa palavra, e a alma ela não aprende por revelação, ela aprende por repetição. Eu preciso ficar repetindo, insistindo, e a alma aprende por comparação. E eu preciso levar a minha alma a ela prosperar, para que ela receba essa palavra. E a bênção, quando eu encontro uma outra pessoa, eu recebo essa palavra de considerar o outro superior a mim mesmo, e a minha alma está convencida disso. Então me posiciono diante de outras pessoas e considero elas superiores a mim, e a bênção de Deus ela vem. A tentação do inimigo é que ele quer impedir que as bênçãos de Deus se manifestem em nossas vidas. E a nossa atitude, para que a bênção venha, para que os caminhos de justiça se revelem, é que eu considere os outros superiores a mim mesmo. Veja esse outro exemplo, brevemente, só mencionando ele. Em Atos 6. Diz ali assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se os números dos discípulos. Veja o contexto desse texto. A igreja ela tinha experimentado de 120, ela foi para 3.000. De 3.000 ela foi para 5.000 pessoas. Ela cresceu, ela estava vendo sinais, prodígios, maravilhas. As pessoas elas ficaram tão constrangidas com o amor de Deus na sua vida, que elas estavam se abençoando umas às outras com os bens que tinham. Não havia falta na vida de ninguém da igreja. A igreja estava experimentando realmente um avivamento, uma multiplicação, curas, santificação na igreja. Havia um mover sobrenatural. E aí, o que aconteceu? Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Os sacerdotes estavam se convertendo. A sombra de Pedro estava curando pessoas. A Jerusalém estava sendo impactada com o mover do Espírito Santo. E o inferno entra em conselho e se pergunta:
Como é que nós fazemos para parar isso? Como é que nós vamos segurar isso? E a mente maligna começa a maquinar uma estratégia para impedir. A igreja crescendo, o inimigo instiga murmuração. É interessante quando se estuda a palavra murmuração, é o debate secreto. Não é assim, que droga, que coisa difícil. Não, é um debate secreto. É aquela conversa por trás das costas. Murmuração também significa desprazer secreto, não declarado abertamente. Sabe, aquelas conversas que acontecem por detrás dos líderes, é isso que começou a acontecer aqui. Eu bem que desconfiava desse Pedro. Ele prega a palavra, até Deus usa ele para curar, mas ele não vive a palavra que ele prega. E Tiago então? Tiago ainda é conivente, ele vê os problemas ali acontecendo na igreja e Tiago não faz nada. Veja só, as que eram helenistas, as gregas, elas não recebiam a mesma porção de comida que as judias. Veja só, discriminação. A minoria está sendo deixada de lado. E essa murmuração acontecia onde? Nos Facebook da vida, nos telefonemas. Eles não vinham falar com Pedro, não vinham falar com Tiago. Está acontecendo assim, assim. E o que o inimigo queria com isso? Se os membros da igreja não considerassem a sua liderança, o que aconteceria com o povo? O povo não era abençoado. Se vai falar mal da sua liderança, ele vai ser menos abençoado. E aí está ali no culto, e o sentimento do coração é quando Pedro está pregando, qual é que é? Esse Pedro. Pedro se tornou inferior. Eu começo a desconsiderar ele no meu coração e não recebo a palavra. Não recebendo a palavra, o que acontece? Não considerando, eu não sou abençoado. E aí nós temos dois momentos. Duas pessoas no mesmo culto. Uma pessoa diz: puxa, pastor, como foi esse culto abençoado? Fui profundamente tocado. E o outro vem: pastor, hoje estava difícil, né? Tinha céus de bronze hoje. O Espírito não tinha liberdade para agir, né? Por quê? Uma foi abençoada no mesmo ambiente, sob a mesma palavra, sobre as mesmas orações, e a outra não. Mas isso aconteceu lá em Atos 6, né? O que aconteceu? Eles resolveram a questão e, graças a Deus, eles consideraram e eles avançaram e cresceram ainda muito mais, vencendo também essa dificuldade. Como em cada capítulo tem as suas dificuldades, a igreja venceu isso. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Eu posso ser abençoado pela pessoa que varre na rua, eu posso ser abençoado pelo governador, eu posso ser abençoado pelo meu apacentador no grupo familiar, eu posso ser abençoado pelo meu pastor, eu posso ser abençoado pelo meu pai, eu posso ser abençoado pelo meu filho, eu posso ser abençoado pelo meu cônjuge, desde que eu considere ele superior a mim mesmo. Pois o maior abençoa o menor. Uma vez o Espírito Santo falou comigo por causa de crianças. E às vezes crianças, elas vêm e compartilham algumas coisas. E quando você considera uma criança superior a você, a bênção que Deus tem colocado na vida dela pode tocar a sua vida. E já teve crianças aqui na igreja que Deus deu uma palavra ali para os pais vieram compartilhar essa palavra da criança para comigo. É uma criança, né? Não. Uma criança pode ministrar a nossa vida, desde que eu considere ela superior, a bênção de Deus na vida dela, para que eu possa perceber o que Deus tem reservado na vida dela. Filipenses então diz: considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Perguntas podem surgir aqui. Mas como posso considerar tal pessoa se ela fez isso? Se ela fez aquilo? E nós poderíamos entrar numa discussão, porque daí eu começo a não considerar essa palavra.
eu me assenhoro dessa palavra e a minha alma fica discutindo com o meu espírito do que é e não é, como é e não é. E o meu espírito, ele recebe essa palavra e diz: calma, alma, calma, alma. Vamos receber essa palavra, vamos meditar nessa palavra, alma. E o Espírito diz: vamos começar na casa, vamos começar em casa. Comece na família. Comece no seu grupo familiar, alma. Vá devagar, alma. Vá percebendo a força dessa palavra na sua vida, alma. O Espírito precisa ministrar a alma, para que a bênção ela esteja ali manifesta. E aqui eu gostaria que nós considerássemos como igreja uma proposta. Um mês. De exercitar essa palavra, de considerar o outro superior a mim mesmo. E dizer assim: Espírito Santo, me ensina esse negócio, porque, uau, como é que eu vou fazer isso? Imagine-se se em nossa família, dentro de casa, um considerasse o outro superior a si mesmo. O que ia acontecer nessa família? Imagine-se que aqui entre nós, como eu falei antes, 300 pessoas tomaram essa palavra no seu espírito e levaram a sua alma a caminhar nesse caminho de justiça e dizer: nós vamos considerar os outros superiores a nós. A alma te aquieta na tua argumentação, a alma aguenta firme, você vai ainda entender os caminhos de Deus. A alma, calma com os seus argumentos. Eu entendo que você tem seus argumentos, alma, aquieta-te e obedeça essa palavra, receba essa palavra, viva essa palavra. Vamos lá, alma, vamos começar em casa, vamos começar no grupo familiar. 300 pessoas fazendo isso. Agora imagine os 600 mil cristãos aqui de Curitiba tomando essa mesma postura, considerar os outros superiores a si mesmo. Show de bola, né? O reino de Deus na terra. Imagine, mas começa com uma fagulha. Uma grande fogueira começa com um pequeno riscar de um fósforo, de um coração que decide: eu vou viver isso e vou caminhar nisso. Considere o outro superior a você. Considere. Nosso maior desejo é ver você sendo abençoado. E eu preciso considerar você superior a mim. E se você quer ser abençoado, precisa haver também a contrapartida. Eu sou tremendamente abençoado pela igreja. Conversando com Deus hoje, antes do culto, disse: Deus, puxa, eu amo a Shalom. Eu amo os membros da casa. Como eu tenho sido abençoado nesses 22 anos. Como a minha família tem sido abençoada. Eu poderia ter sido mais abençoado se considerasse mais ainda. Eu quero te convidar a esse desafio, mês de junho, do dia 1 ao dia 30, acho que não tem 31 foi em maio, né? 30. De 1 a 30, considere o outro superior a si mesmo. Vamos colocar num papelzinho ali dentro da sua Bíblia, escreva lá: considere o outro superior a você mesmo. Evidentemente, sem argumentação nenhuma que possa contradizer isso. O maior abençoa o menor. A Bíblia diz: considere o outro superior a você. Vamos nos colocar em pé, por gentileza.